Sauda a igreja com a santa paz do Senhor, igreja. O que precisa para uma formação de um líder e de um pastor? O que a palavra nos revela? Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. São cartas pastorais para ensinar ao pastor a combater as heresias, a ensinar a palavra e a doutrina de Deus à igreja e como aprovar um obreiro, mediante ao que a palavra pede para que esse obreiro venha a ter, que não se envergonhe de nada e que maneje a palavra de Deus com excelência. E eis é a questão. Tem muitas malformações de lideranças e pastores nesses últimos tempos, nesses últimos dias. A palavra de Deus nos mostra que 50% do ministério de Cristo era público para ministrar e ensinar as pessoas e fazer os milagres e os prodígios, mas 50% do seu ministério era pessoal. Porque Jesus formou homens com fundamento e raiz na palavra de Cristo. Não formou apóstolos, pastores desbaciados para estar à frente de uma obra. Jesus de forma alguma, mas ensinou com excelência esses. E o que está faltando nos dias de hoje são pessoas qualificadas, preparadas mediante a palavra de Deus. A qualificação vem mediante a busca da palavra. A preparação vem mediante a busca também da palavra de Deus. E a boa liderança vem mediante a busca da palavra de Deus para se poder conduzir a igreja de Cristo para o rumo que é somente um, o céu, o reino, a nova Jerusalém, aonde se assentaremos com Cristo. E nesses dias de hoje, há bons pastores, que são os remanescentes, pastores que têm fundamento dentro da palavra, que sabem conduzir uma igreja, mas também tem os maus pastores, que não tem fundamento, não teve preparamento, não tem fundamento dentro da palavra de Deus, e não sabe como direcionar e como resolver situações dentro do ministério. Observe que todas as cartas que Paulo escreve para as igrejas é para resolver o quê? Problemas internos que estavam acontecendo dentro daquelas igrejas e que precisaria ser resolvida. Se Paulo não tivesse sido fundamentado na palavra, não tivesse um alicerce, como ele poderia direcionar carta para alguma das igrejas para resolver problemas internos, sem ter se qualificado e se preparado diante da palavra de Deus? Aí fica uma questão para os líderes, para os pastores. A palavra de Deus nos diz: ai dos pastores maus, ai dos pastores. Ezequiel 34:2. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. São pastores que querem apacentar a si mesmo, mas não apacentam a ovelha, porque não tem fundamento dentro da palavra, não tem qualificação na palavra, não foi preparado na palavra. Vai ter o que para passar para essa ovelha, para essa alma? Aí a palavra de Deus também nos diz: ai dos pastores, Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores que dispensa as minhas ovelhas, sobrecairá a iniquidade do pecado deles sobre eles mesmos, trazendo assim uma maldição. A pessoa, quando não é fundamentada, que não tem qualificação e preparamento dentro da palavra de Deus, vai sair dispensando as almas, porque o que sair da boca dela vai ser no seu próprio achar, no seu próprio coração. Porque o que tem que sair do nosso coração e dos nossos pensamentos é a palavra de Deus para ajudar as vidas. Mas quando não tem esse preparamento, as ovelhas vão fazer o quê? Se dispensar, vai se afastar da presença. E essas vidas sobrecairá sobre a vida dos pastores, que não conduz as ovelhas com excelência mediante a palavra de Deus. Zacarias capítulo 11, verso 17. Ai dos pastores irresponsáveis, porque tem uma espada apontada sobre o braço e sobre o olho direito, e esta espada secará o seu braço e o seu olho direito.
pastores irresponsáveis. Não são qualificados, não têm o preparamento e o fundamento dentro da palavra de Deus e dispensa. Irresponsáveis. Não tem responsabilidade no que fala para as almas, assim matando elas espiritualmente, porque não tem fundamento na palavra de Deus. Entenda isso, igreja. Essa palavra é muito poderosa. Todos têm chamado, mas o nosso chamado tem que ser feito com excelência. Os talentos que Deus te deu. Se Deus te deu talento para você usar no pastoral, você tem que usar esse talento que Deus te deu. Mas você tem que ter o que? Fundamento na palavra de Deus. As pessoas dizem, e isso eu falo num contexto geral, por falta de conhecimento dessas pessoas, o cargo não levará ao céu, mas o cargo eclesiástico pode te levar diretamente para o inferno. Porque não fez com excelência e ainda usou com o abuso de autoridade mediante ao cargo que possui para querer explorar e abater as almas de Cristo. O teu cargo será cobrado mediante aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos, fique escravado na tábua do teu coração, igreja. A todo cargo que você possui, isso será cobrado de você, não se esqueça. É os talentos. Você, cooperador, está exercendo o seu talento dentro daquilo que você foi levantado como cooperador? Ei, diácono, você está exercendo realmente o teu talento conforme Deus te chamou dentro do diaconato? Ei, presbítero, você está usando o teu talento mediante aquilo que Deus te chamou? Está se aprofundando na palavra? Porque um presbítero é chamado para esmiuçar a palavra de Deus e ter profundidade. Ei, pastor, você está fazendo realmente e usando os talentos que Deus te deu para exercer no teu pastoral? E da mesma forma, mediante aos outros cargos eclesiásticos que tem, evangelistas, missionários, bispos, apóstolos. Não podemos generalizar todos, mas ainda tem os remanescentes e aqueles que são igual a todos, que não tem fundamento. Não tem fundamento. Não tem preparamento e qualificação dentro da palavra de Deus. Deus manda que os seus servos, os seus líderes, venham meditar dia e noite dentro da palavra de Deus, porque quando nós buscamos a palavra de Deus, nós estamos se qualificando para exercer algo. Estamos nos preparando para situações que venham acontecer. E nós estamos crescendo, que é o fundamental, com experiência dentro da palavra, dentro de situações. Em Levítico tem uma passagem muito poderosa que nos diz desta forma, igreja. A alma que pecar, ela será perdoada por engano, errou por falta de conhecimento. A alma que peca por falta de conhecimento, porque errou, traz um animal, vai ser sacrificado, será perdoado. Mas ao líder a palavra mediante nenhuma fala. Ai do líder que errar por falta de conhecimento, porque o líder não pode ter falta de conhecimento da palavra de Deus. O líder tem que estudar. O líder tem que ter vergonha na cara e se aprofundar na palavra de Deus. E parar de ficar vivendo de palavra dos outros, mas viver mediante a palavra de Deus. Por isso que você vê tantas lideranças fracassadas. Aí muitos podem dizer, mas se a igreja está dessa forma, por que não fechou as portas? Observa que em Atos, nenhum dos capítulos acaba com amém, porque ainda não acabou a história de Atos. As igrejas atuais de hoje é continuação de Atos. Atos acaba no capítulo 28, no livro, mas o 29, o 30 e o 31 está sendo escrito por nós. Por isso que não acontece os fechamentos assim. Por quê? Estando no erro, da forma que for, filho, a questão é filho e filha cristã de Deus. Que a história daquela igreja está sendo escrita e um dia vai ser exposto diante do tribunal de Cristo. E quem vai dar conta? Pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, missionários, bispos, apóstolos. Então, liderança, prepare os vossos obreiros. Dá alicerce dentro da palavra para eles ter alicerce. Qualifique os teus obreiros. Prepare os teus obreiros mediante a palavra de Deus.
para que eles venham crescer na graça e no conhecimento e venham ser bons líderes dentro do ministério e venham ajudar no crescimento da igreja. Não levante obreiro desbaciado, sem preparamento, sem qualificação dentro da palavra de Deus para exercer aquilo que ele fez, aquilo que você quer colocar, ungir ele ou levantar, porque isso será cobrado de ti também. Entenda isso e compreenda isso, porque esse obreiro vai estar à frente de algum trabalho, ele tem que ser preparado para direcionar as almas que entrarão pela porta da igreja, e que você, pastor, é responsável. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.